A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Recalculando a Rota. Sou seu irmão em Cristo, pastor Davi Nascimento. E nós vamos estudar a introdução. Nós vamos trabalhar o texto de referência da lição de número 1 do segundo trimestre de 2024. A ordenança para crer e descer às águas do batismo. Nessa parte introdutória nós vamos ver aqui o textuário, verdade aplicada e trabalhar um pouco dentro do texto de referência, para que a gente possa expandir um pouco mais sobre o assunto tratado, o assunto proposto aqui na lição. Então, nosso textuário está em Mateus 28 e 19, que Jesus está ordenando aos seus discípulos e diz o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é, Jesus, depois de receber todo o poder, ele diz aos discípulos: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Eu acho fantástico esse texto, porque imagine alguém que é questionado sobre sua autoridade, e aí ele volta ressurreto, né, e diz: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E aí, normalmente a gente pensa o seguinte: se eu recebesse algum poder, se eu fosse exaltado diante de alguma situação que as pessoas me humilharam, desacreditaram de mim, eu ia fazer de tudo para voltar naquela situação, né, próximo àquelas pessoas, para questioná-las. Olha só, vocês duvidaram, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora vai se arrepender de ver tudo isso. Mas o Cristo diz aos seus discípulos: agora que eu recebi o poder, vocês devem ir e ensinar tudo que eu ensinei a vocês. Vocês devem ir e fazer discípulo em todas as nações e batizando-as. A verdade aplicada nos diz que o batismo em águas é uma ordenança de Jesus e aponta para a nossa união com Cristo. É uma simbologia, é uma das duas ordenanças que Jesus deixa para a igreja, batismo e ceia, e esse é um ato em que, ao ser batizado, o indivíduo ao ser batizado, ele se une ao Cristo, se une à mensagem do Cristo, por causa desse ato de professar a fé no Cristo de Deus. No texto de referência, nós temos o momento em que Jesus vai até o Jordão para encontrar com João Batista e ser batizado. A gente precisa ver aqui alguns detalhes sobre o que é o batismo. O batismo não é instituído pelos discípulos de Jesus ou pelo próprio Jesus. Nós vemos aqui Jesus sendo batizado por João, e a gente entende o batismo para que haja perdão de pecados, remissão de pecados. É uma maneira de demonstrar que está havendo uma purificação, mas na percepção cristã, o batismo precisa ser visto como um ato simbólico de confissão pública. A pessoa assume publicamente a sua condição de pecador. Ninguém é lavado dos pecados ou tem seus pecados perdoados através do batismo. A gente até, quando era mais novo, tinha um negócio de fazer batismo, né, nos interiores, nos rios. E aí a gente brincava, né, ou falava sério, né, que você não podia banhar abaixo, na correnteza sentido abaixo de onde foi o batismo, por causa dos pecados das pessoas que estavam indo embora pelo rio. Mas os nossos pecados foram perdoados através do sacrifício de Cristo. Ao instituir a ceia, Jesus fala: este é o meu sangue que é derramado por vós, para que haja perdão de pecados. O batismo é um ato público onde nós confessamos que nós agora, diante de um público, diante de pessoas, nós estamos dizendo: Cristo é Senhor sobre a minha vida. Eu estou assumindo um compromisso
de fazer parte desses discípulos, desse grupo de discípulos que estão guardando tudo que o Mestre ensinou. Então, é um ato público de confissão de pecados, de confissão da condição de pecador. Né? E aí é interessante essa questão da água na simbologia judaica, porque todo o processo de purificação judaica era utilizado água, em todo o processo de purificação. Né? Seja porque alguém tocou um morto, um defunto, né? Seja por causa da questão da lepra, né? Ao retornar tem todo um processo de rito e de banhos, né? Ou para purificar utensílios era-se utilizado águas para purificar. Então por isso que há essa confusão, né? Essa ideia equivocada de que o batismo é para purificação. Não, o batismo é um ato de confissão pública. É um ato de confissão pública. E eu acho interessante que no batismo de Jesus, por mais que ele não tinha pecados, né, para confessar pecados, mas ali é uma confissão do Pai. Há uma confissão do Pai dizendo: enquanto todos que se batizaram até agora se batizaram porque João estava pregando arrependimento, eu estou aqui fazendo uma confissão diante de todos que este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho alegria. É fantástico, é muito lindo isso aqui. Né? E nós precisamos encarar o batismo, sim, como algo sério e necessário, como um lugar de confissão. A confissão, essa linda e maravilhosa, foi só para o Cristo. A nossa confissão é de dizer: eu quero ser parecido com esse, do qual o próprio Pai dá testemunho, dizendo que dá alegria ao Pai. E eu quero ser parecido com Ele. Eu me comprometo a ouvir esses ensinamentos e colocá-los em práticas. Vamos ao texto de referência que está em Mateus 3, do versículo 13 ao 17, que nos diz assim: então Jesus veio da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? O João tinha exata consciência de quem era aquele homem que estava vindo na sua direção. A multidão provavelmente não. Jesus está começando o seu ministério, vai iniciar o seu ministério, né? E é um marco no início do ministério, o batismo. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Então o João permitiu batizar o Cristo, mesmo sabendo quem era aquele homem tão importante, aquele homem que vinha com uma missão tão importante dada por Deus. Né? Então eu digo homem, a gente tem a consciência de que ele é o Filho de Deus, o Cristo, mas eu estou tentando trazer um olhar de como as pessoas percebiam naquele primeiro momento. O João, depois de estar preso, ele até envia seus discípulos para perguntar. O nosso mestre pediu para perguntar se o Senhor é de fato aquele que viria ou nós devemos esperar um outro. O João, apesar de ter essa consciência, nesse momento ele tem uma certa dúvida. Então, é natural que as pessoas vejam alguém, né, e alguns percebem alguém, um ser humano muito especial, né, que tem algo de especial, dado por Deus, e o João percebe isso, e outros estão vendo apenas um homem descendo ali para ser batizado. Né? Mas, ao decorrer do ministério, no decorrer da sua trajetória, algumas pessoas vão percebendo. Que ele de fato é aquele que viria. Então, o João admite e permite fazer parte disso, de batizar aquele que ele sabe que é maior do que ele. Aquele do qual o João diz depois que as pessoas falam: olha, os discípulos dele estão aí batizando gente e tal, e ele está ganhando espaço. O João diz:
Importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua. Quem tem consciência exata de quem é o Cristo, de tudo que ele representa, e que guarda todos os ensinamentos dele, tem essa noção e tem esse senso de percepção para dizer que o importante é que ele cresça e que eu diminua. Que o meu compromisso seja sempre parecido com o do João, que o seu seja parecido com o desse João, que entende o seu lugar, mas que se deixa participar dos processos que é inserido, como no caso de batizar o próprio Filho de Deus, mas que não se sente tão importante quando as pessoas dizem: olha, essa pessoa está conquistando espaço, ele está conquistando espaço. E ele diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Versículo 16: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. É interessante aqui essa questão de saindo logo da água, né? Algumas pessoas, algumas tradições utilizam do batismo por aspersão, né? Joga um pouquinho de água 3 vezes sobre a cabeça, né? E aí, aqui nós temos uma demonstração clara que nesse ato de purificação, o batismo se dá por imersão, né? O autor até trabalha mais à frente sobre isso, mas fazer só essa observação aqui, que o texto nos deixa muito claro, né? No Didaquê, que é um documento da tradição da igreja nos primeiros momentos, nos primeiros séculos, né? O Didaquê deixa claro que o batismo deveria ser realizado em água corrente, e se não houvesse água corrente, que poderia ser em outro tipo de água, né? Que essa pessoa poderia ser batizada em água que não fosse água corrente. E que se não fosse em água fria, primeiro item água corrente, depois de não ser água corrente, preferência água fria, né? Tradição. E se não houvesse água fria, que pudesse ser água morna também. Aí ele fala: no caso de não tendo nenhuma dessas, aí você pode colocar água, um pouco de água sobre a cabeça de quem precisa ser batizado. Por 3 vezes você faz esse movimento de colocar água sobre a cabeça da pessoa por 3 vezes. E aqui eu entendo um negócio muito interessante, de que esses primeiros irmãos, ali dos primeiros séculos, eles... E o Didaquê é um documento que praticamente ali no final do primeiro século ele começa a ganhar força, né? Então a primeira igreja, as primeiras igrejas, elas se utilizam dessa tradição. E aqui eu aprendo um negócio, que a gente entende qual que é o modelo ideal, e a gente está em lugares que tem bastante água, é possível batizar, né, por imersão, mas esses irmãos entendiam que o batismo é algo tão valioso que você não pode usar como de desculpa não ter água suficiente para você imergir alguém. Desde que a pessoa decida se batizar, decida confessar a Cristo de forma pública, e aí eu não tenho os outros meios, a gente vai fazer de tudo, nem que seja jogando água de mangueira, né, nessa pessoa para batizar. Não estou dizendo que tem que ser dessa forma, né? A gente tem uma tradição para se fazer, né, um modelo que a gente utiliza nas Assembleias de Deus, mas a gente não pode se apegar a modelos, não estou nem questionando para dizer assim, ó, não faça de jeito algum. Não, mas vamos supor que você está em um lugar que não tem água suficiente, tem pouca água, mas a pessoa fala: eu conheço, eu ouvi a palavra. Assim como aquele homem que se encontra com Filipe, o servo
da rainha da Etiópia, se não me engano, acho que é isso mesmo o país, mas aquele homem está lendo o livro do profeta Isaías e o Filipe vê que ele está lendo o texto do profeta Isaías e fala: você está entendendo o que você está lendo? E ele fala: como que eu vou entender? E existem muitas pessoas precisando entender, precisando de fato conhecer a palavra de Deus, e às vezes até ler alguma coisa, mas não tem a iluminação do Espírito Santo, do Paráclito, do nosso treinador, do nosso consolador. E aí o Filipe se dá ao trabalho, né? Ele se coloca na condição de servir aquele homem, de instruir aquele homem. E de repente eles chegam a um lugar onde tem água. E ele fala: o que me impede de ser batizado? O que me impede de ser batizado? Que nós possamos estar prontos para batizar, para discipular, para fazer com que as pessoas sejam conduzidas a esse lugar onde elas possam dizer publicamente: eu decido servir a Cristo, eu decido ser discípulo do Cristo. Que nós, como igreja, possamos não só entender como que é o batismo, o porquê do batismo, mas que nós possamos estar prontos para dar a vida por essa causa, ensinando a guardar tudo que o Mestre nos ensinou, ensinando a todas as nações, fazendo discípulo de todas as nações e os batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um forte abraço, uma boa aula e fique na paz.